Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglague e a esta ferido e queimado. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, é uma história triste, uma história com seus relatos de violência, de brutalidade. E a gente vê o quanto que o ser humano ele é tão brutal que se lança contra o próximo na intenção de exterminar, não considera o próximo que foi também criado à imagem e semelhança de Deus, se lançam também contra a vida, contra a família, na intenção, assim, então, de aniquilar, de acabar com tudo. Davi foi um homem que sofreu muito, mas ele sofreu, mas temos que ver que ele provocou tudo isto. A partir do momento do seu pecado com Betseba, mesmo sendo considerado o homem segundo o coração de Deus, sofreu bastante, mas em tudo Deus lhe deu condições, Deus permitiu que ele se tornasse um homem vencedor, de conseguir se erguer do pó, de vencer gigantes e de recuperar a sua família esta que fora levada e quase destruída pelo inimigo. A vida familiar, irmãos e amigos, ela, na verdade, ela é um campo de guerra. A família, ela está diariamente sob o ataque do inimigo. E se a gente não vigiar, o inimigo, ele chega na nossa casa, nossa família, ele não pede licença, ele simplesmente chega, ele entra, ele mete o pé na porta, sai arrombando tudo e ele faz um escarcéu na família. Lança os seus torpedos mortíferos contra a família, e se a família não estiver protegida, como diz o Salmo 91, que praga alguma chegaria à tenda, mas se está desprovida e longe do caminho do Senhor, com certeza essa família será atingida. E quando o inimigo atinge as famílias, a gente percebe nesse meio tempo aí de muitas lutas, muitas guerras, muitos casais que também têm sido espoliados, roubados, saqueados, iludidos. O inimigo chega e tenta lançar ou semear no meio da família em si, ou daquele casal, a ausência da esperança e dizer, olha, não vale a pena ter esperança nesse mundo então, porque tudo está perdido. E com isto, o primeiro amor, ele se acaba, o diálogo em família termina, também o romantismo em família se acaba também a harmonia e assim por diante. Isso quando o inimigo ataca a nossa família. E aí quando ele ataca, a gente pensa que não tem mais esperança, que não pode fazer nada, ainda mais quando ele não deixa praticamente nada. Davi não estava com a sua família quando ela sofreu esse ataque do inimigo. O inimigo parece que ele fica sondando, ele procura o melhor momento de fraqueza, o melhor momento em que não estamos vigiando, momento em que não tem quase ninguém em casa, ou se tem uma pessoa só para que ele possa atacar. Ou quem ficou, talvez, uma pessoa fraca que não vai saber como reagir. Davi, quando chega em Ziglague, eles têm uma imagem terrível da situação. Tudo estava queimado, tudo. Mas se
se apenas tivesse tudo queimado, talvez para Davi isso não iria mexer com ele de forma alguma, se a sua família não tivesse sido levada. Mas só que o texto nos mostra, nos narra que o inimigo, além de sitiar a cidade, levou também as esposas de Davi, levou seus filhos, levou tudo que Davi tinha. E aí fica a pergunta: o que Davi poderia fazer numa situação desta? Haveria esperança para Davi, mesmo que o inimigo tenha, quem sabe assim, quase aniquilado ou, quem sabe, destruído a sua família? Eu vejo que mesmo que a nossa família esteja debaixo do ataque do diabo, do inimigo, nós temos que crer nesse Deus que nos ajuda nos momentos mais difíceis, nesse Deus que dá força para a gente poder superar, nesse Deus que caminha conosco, esse Deus que nos dá a condição necessária para que possamos lutar contra o inimigo e não se render para ele de forma alguma. Eu não sei como está a sua família, nós estamos fechando hoje, dia 31 de maio, né, o mês do lar, o mês da família. E é um momento de a gente pensar um pouquinho e fazer um diagnóstico e ver como é que está a nossa família. De repente, a sua família não está 100%. Aliás, eu não sei se é possível ter essa precisão de uma família 100%, ou seja, sem nenhum problema, 100% sem estar passando com a falta de dinheiro, 100% não passa por auxílio de saúde. Acho que é difícil. Não que eu seja um Tomé da vida, por favor, me entendam, mas é que, às vezes, a gente observa, porque não há família perfeita. Porque se você conhece alguma família perfeita e você se aproxima dessa família, ela deixou de ser perfeita. Então, mas pastor, nós somos crentes e a nossa família tem que ser uma família perfeita. Eu diria que deveria ser. Mas hoje em dia é difícil você ter família perfeita. Ela pode estar caminhando aí para essa perfeição, para se tornar uma família modelo, exemplar, mas chegar a ser 100% perfeita, eu tenho minhas dúvidas. Não me leve a mal. Eu falo, pastor, acho que o senhor é um incrédulo. O senhor não crê no poder de Deus. Não, eu creio sim. Eu creio. É que, por ver tantas coisas nesse mundo, a gente acaba a duvidar de muitas coisas. Se de fato é possível, em pleno século XXI, diante das situações que estamos vivendo, enfrentando, encontrar uma família 100%. Pode ser que eu pague, né, por pensar dessa forma, e eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas o inimigo, ele está aqui para trabalhar, para atacar, para impedir que a sua família, minha família, a nossa família, ela alcance esse patamar que faz a diferença. Davi, o homem, segundo o coração de Deus, teve a sua família solapada. Ele quase perdeu a sua família. E para o homem perder a sua família, ele perde tudo de melhor que ele tem nesse mundo. O melhor que Deus colocou nas suas mãos para ele poder cuidar, para ele poder zelar e assim por diante. Eu quero, com esse texto de 1 Samuel, conversar com vocês sobre o tema esperança. Esperança para a família. Mas a minha família está destroçada. A minha família está aniquilada, quase aniquilada. A minha família está debaixo do ataque do inimigo. Pastor, tem esperança? Sim, tem esperança. Há esperança para a sua, para a minha, para a nossa família. Há esperança. E esse texto vai nos mostrar que há esperança, mas de que forma isto pode, então, acontecer? Primeiro, o texto nos mostra o ataque do inimigo à família de Davi. E a pergunta que se faz é, por que o diabo
atacou a família de Davi. Eu posso lhe garantir uma coisa: o diabo não ataca a família que está fazendo a sua vontade, ele não ataca a família que está vivendo de forma errada, ele não ataca famílias que estão de acordo com a vontade dele, porque já estão ali naquele ciclo de atuação, de ação dele. Então, para que atacar, se já está com ele? Mas a intenção dele é atacar aquelas famílias, não famílias perfeitas, mas que caminham para a perfeição. Aquelas famílias que estão tentando manter a comunhão com Deus. Então, o que ele fez? Ele atacou a família de Davi. E Davi era um líder. E a intenção dele era derrubar Davi, acabar com Davi, porque acabando, aniquilando a sua família, Davi não seria mais ninguém. E ele atacou essa família de Davi, porque Davi, simplesmente, como líder, ele descuidou da sua família. O diabo ataca a família quando nós descuidamos, quando nós abaixamos as armas. Quando fazemos isto, o diabo ataca. Ele vem, ele faz uma bagunça infernal, um simples descuido. Você pode comparar como uma porta aberta. Porta aberta facilita para que ele possa entrar e assim então causar uma destruição tremenda. Quando nós não vigiamos, a nossa vida tem que ser de vigilância constante, porque o diabo, ele não dorme, não dorme. Ele está sempre ali como um leão rugindo, tentando encontrar alguém que ele possa atacar. E esse ataque que ele dirigiu à família de Davi foi um ataque feroz. Foi um ataque muito duro. Ou seja, dar a entender que o inimigo, já naquela ocasião, já tinha toda a ideia de uma arte da guerra. Como já aniquilar o inimigo de tal forma que ele não tenha condição nenhuma de reagir. Leia aqui, por favor, aqui comigo o versículo 1 de 1 Samuel 30. Vamos ler juntos? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido queimado. Depois de 3 dias, foi que Davi voltou. Se você vir aí no capítulo anterior, Davi estava no meio dos filisteus, fingindo ali, tentando enganar os filisteus. Depois ele retorna para o seu arraial. Quando chega, ele tem essa surpresa, porque o inimigo aproveitou a sua ausência, daquele que deveria guardar a cidade em si, guardar a sua família. Ele aproveitou e ele entrou e ele fez uma desgraça na família de Davi e também em Ziglag, na cidade. O diabo, irmãos, ele não brinca. O diabo não tira férias. O diabo não descansa. Ele é maligno. Ele é assassino. Ele é ladrão. É mentiroso. E quando ele vê uma falha, ele entra, ele mete o pé nas portas e arrebenta tudo, não quer nem saber. Porque a intenção dele, o Senhor disse, o ladrão vem somente para matar, para roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, destruir famílias, destruir ideais, ele só veio para isto. E para isso, então, nós precisamos vigiar constante e diariamente. Neste ataque feroz que ele se lançou contra Ziglag, o diabo, ele alcançou 3 objetivos. Primeiro, foi que ele feriu a cidade. Ele tem toda uma estratégia. Ele atinge a cidade. E ao ferir a cidade, ele deixou pessoas magoadas, deixou pessoas feridas. A questão aqui não é a ferida física em si, mas a honra das pessoas foi atingida, foi ferida. E às vezes nós lidamos também com pessoas feridas, com pessoas magoadas,
na igreja, no trabalho, no nosso dia a dia. Há pessoas feridas, magoadas na família. Talvez você conheça alguém, talvez sua família, alguém que está ferido, uma cicatriz, algo que não quer de forma alguma cicatrizar, uma dor profunda. Há pessoas com mágoas, pessoas que não liberam o perdão. Isso por quê? Porque o inimigo em si, ele provoca tudo isto. Gente que não quer perdoar, que não supera os traumas do passado, os abusos da vida, e vão remoendo isto ao longo que estão vivendo. E o diabo, ele se vale de tudo isto. E muitas vezes o que ele faz? Ele joga na cara. Está vendo aí? Assim como fez com Jó, no início do livro, o diabo vem passeando, Deus perguntou: ei, para onde você vai? Estou para passear pela terra e rodear por ela. Você viu meu servo Jó, homem íntegro e fiel? Bobagem. Ele é assim porque você é o culpado, porque você o encheu de bens, porque você lhe deu uma família grande, ele é homem importante. É por isso que ele te serve e te adora. Porque se você tirar tudo que ele tem, você vai ver. Sem riqueza, sem nada, na lona, na pobreza, ele vai negar o seu nome. Faz um teste com ele, você vai ver só. Faça um teste. E aí Deus autoriza o diabo a tirar tudo que Jó tinha. Mas não autorizou que ele tocasse na sua alma. O diabo, ele conhece o nosso ponto fraco, conhece a nossa família, por isso que nós precisamos vigiar constante e diariamente. Então, o seu primeiro objetivo foi que ele feriu a cidade. O seu segundo objetivo foi que o inimigo foi que ele atingiu a família de Davi e de seus guerreiros. Versos 3 e 4, vamos ler junto aqui, por favor? Versos 3 e 4. Davi e os seus homens então Davi o povo que estava com Davi, o pessoal que estava com Davi chorou até não ter mais força para chorar. Tenta imaginar essa cena. Alguém que chora tanto que não tem mais forças para chorar. As mulheres foram levadas, os jovens também foram levados, feitos cativos. E Davi, quando chega e vê essa cena, ou seja, acabou a cidade. Se não tem mulher, não tem jovens, não tem mais nada. Tornou-se uma cidade perdida, velha e sem esperança, sem ter condições de procriar e sem também ter jovens brilhantes para o trabalho, porque a intenção, em pouco tempo, a cidade deixaria de existir. Isso pode também acontecer, irmãos, até com as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, o Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, de forma alguma. Se você tiver o privilégio de viajar aos Estados Unidos, você vai ver algumas igrejas. Aquela região, aquele país, ele foi o berço, vamos dizer assim, né? O berço de lá que veio Ashbel Green Simonton, daqui do sul, aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Quem plantou aqui no Brasil, no solo brasileiro, a semente, né? Que vingou do presbiterianismo. Mas quando você chega lá, você se depara com restaurantes bonitos, casas de shows bonitas, tudo templo que foram fechados. Eu visitei, eu pude ver lá alguns restaurantes bonitos. Eu fui não que eu fui num show, mas eu fui a uma igreja que era uma igreja que o pessoal transformou num clube.
ela em cima tinha alguns sinos, o pessoal arrancou os sinos e colocou lá uma espécie de um pássaro com as asas abertas, olhando assim para baixo, com as garras para fora, como se fosse um morcego, sei lá, um bicho enorme, feio. Então ele ficava assim, no pináculo do templo, assim, olhando para baixo, com os dentes para fora, assim, afiados. E muitos jovens de pretos, com cordões, com cordas na cintura, com brincos enormes, entrando ali, brincando, caçoando, tudo mais. Uma outra igreja totalmente fechada, templos sendo vendidos. Ou seja, o inimigo, ele procura assim, atingir uma igreja e ele faz com que a sua fé aos poucos venha a morrer. E as pessoas não percebem isto, quando elas acordam, percebem, já é tarde demais. Ziklag quase foi à bancarrota. O inimigo atingiu a família de Davi. Vamos acabar com a família. Hoje em dia, a ideia do inimigo não é atingir pai, atingir mãe, mas colocar na mente da juventude. Para quê? Para que procriar? Para quê? E que eu fico imaginando que daqui a uns 10 anos, talvez um pouco mais, a gente vai ter uma pausa em termos de crescimento. Por que isso? Porque homem com homem não gera filhos e nem tampouco mulher com mulher também não gera filhos. Então essa ideia de família, daqui a um tempo, se nós não colocarmos os joelhos no chão, se nós não buscarmos a Deus, se nós não pedirmos a Deus que tenha misericórdia das famílias existentes, a tendência é que com o tempo comece a perder a essência do ser família. Tanto é que, à luz do Código Civil, já houve mudança no termo família. Família não é mais a união de um homem, uma mulher e filhos. O STF ele fez uma espécie de uma mutação constitucional, ou seja, preservou o texto original da nossa Constituição de 88, mas disse, família é a união de pessoas. Se é, então, a união de pessoas, você pode, então, colocar aí tudo que você quiser. Então, essa é a ideia do inimigo, atingir a família, acabar com essa ideia de família. Ele vai atingindo isto aos poucos. Mas, irmãos, o terceiro objetivo aqui do inimigo, além de atingir a família de Davi e os seus guerreiros, ele também jogou uns contra os outros dentro da própria família, ou da família maior. Veja aí no versículo 6, leiamos juntos. Davi muito se angustiou. O que ele faz? Ele coloca um contra o outro. E às vezes na nossa família, ele faz a mesma coisa. Coloca o pai contra o filho contra o pai, ou contra a mãe, irmão contra irmão. A ponto do pessoal começar a brigar, se engalfanhar e um tirar a vida do outro. E quando isso acontece, ele fica ali do lado batendo palma. Eu consegui alcançar mais um objetivo. E Davi aqui, ele recebeu a culpa. Você, Davi, foi o culpado. Porque se estivesse aqui, isso não teria acontecido de forma alguma. Aqui nós encontramos a transferência da culpa, a necessidade de jogar a culpa em alguém. E Davi foi o culpado. Você é o culpado. Às vezes na família, no lar, quando não querem assumir a culpa, esposa, você foi o culpado. Ou então você, esposa, não, foi o nosso filho que errou, ele é o culpado. Não, vamos parar um pouquinho, vamos sentar um pouquinho, vamos reconhecer, assumir a culpa. Isto é fator primordial. E aqui, Davi, ele
tomou sobre os seus ombros essa culpa, mas vejam bem que o texto diz: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É isso que você e eu temos que fazer, ou seja, a gente não pode se deixar se levar, se estar abatido pelas mentiras que o pessoal lança diante de nós. Diante do que vimos até aqui, irmãos e amigos, cabe-nos algumas perguntas. Primeira pergunta é: há esperança para a família de Davi? O inimigo levou esposa, levou filho, levou tudo. Há esperança para ele? E se há esperança, quando deveria então renascer esta esperança? Porque quando você ler o texto em si, dá a entender que vai ficar um pouco difícil. Mas esta esperança, ela surge quando Davi, ele determinado, ele resolve resgatar a sua família, porque ele não está aqui disposto a deixar a sua família nas mãos do inimigo. E você e eu também não podemos deixar a família nas mãos do inimigo, os nossos filhos nas mãos do inimigo. Eles não pertencem ao inimigo. Nós não colocamos filhos no mundo para que o diabo venha tomar conta deles, de forma alguma. Eu posso dizer para você que há esperança para a família de Davi. E mais ainda, há também esperança para a sua família. Há também esperança para aquela família que você conhece, que talvez está praticamente perdida. Mas, pastor, como é que essa família vai saber que há esperança para ela? Porque tu serás o portador de boas novas. Porque Deus há de te usar para que tu vás e diga: há esperança para você, há esperança também para a sua família, assim como houve para a minha família. Esse Deus que salvou, restaurou a minha família, há esperança. E Davi vai em busca disso. Há esperança quando ele não se conforma com o caos. Diz o versículo 4 aqui de 1 Samuel 30. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Não se conforme com o caos. Está difícil, Deus, eu não posso de forma alguma cruzar os braços. Deve haver uma reação. Eu não posso me conformar com a situação. Há pessoas que não reagem. Há pessoas que quando vê o inimigo entrando e acabando com tudo, simplesmente, elas cruzam os braços e ficam ali: Senhor, me ajuda, Senhor. Mas Deus está te dando ali a condição de você trabalhar, de você poder atuar, de ser alguém, e você não pode, de forma alguma, ficar de braços cruzados. Há esperança para a sua família. Há esperança se você reagir. Agora é preciso crer. É preciso crer no poder transformador de Deus. Parar um pouco de chorar e partir para a ação. E foi justamente isso que Davi fez. E crer que Deus é capaz de trazer de volta a sua família. Crer na mudança que é possível acontecer e não ser uma Gabriela da vida. Aquela canção que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você até talvez nasceu assim. Você, de repente, cresceu assim, mas em nome de Jesus, você não pode mais ser assim. A sua família talvez esteja assim, mas não deve, não pode mais continuar assim. Porque alguma coisa tem que ser feita. Há esperança quando ele chora profundamente em reconhecer que perdeu algo importante, a saber, a família. Mas hoje, isso é normal para algumas pessoas. Quando termina o casamento com filhos, quem sofre? Os filhos. E ainda mais se são crianças pequenas. Elas sofrem com a destruição do lar. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente está assim a gente vê tanta coisa nesse mundo, tanta coisa errada.
que essas coisas não mexem mais com a gente. A gente vê famílias sofrendo, e fala, isso é normal. Ô, bobo, hora que passa, bobo. Não é assim que às vezes fala, isso não é nada, bobo. Não é nada, porque a gente não está na pele daquela pessoa. Não é nada, que a gente não está naquela família. Não é nada, porque não é você e nem eu. E tem mais. Essas coisas não mexem mais com a gente. Não nos emociona mais. Quando alguém nos para e pede, me dá uma ajuda para eu comprar um prato de comida ou alguma coisa, e você vê que a pessoa precisa, fala, não tem não. Isso virou normal. A gente vê famílias sendo destruídas, a gente não chora mais de forma alguma. Sabe por quê? Porque nós perdemos a capacidade de chorar. Os nossos olhos estão secos. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e aí eu tenho mania de coçar as vistas, e ela faz um barulhinho. Aí eu, só para provocar, eu falo, nossa, para com isso. Está com a vista muito seca. Tem que botar um colírio aí. Eu falei, não, eu tenho que chorar um pouco, porque o choro, ele funciona como colírio. Mas a gente não chora mais, irmãos. Sabe por quê? A situação do nosso irmão não mexe mais com a gente. A gente entrou num certo ciclo vicioso. Tá, vai passar, bobo. Isso é normal. Estamos perdendo de goleada para o inimigo. Não choramos mais. É quando você olha para Jesus Cristo, ele chorou. Ele chorou. Mas como é que pode o Filho de Deus, ele chorar? Sim, ele chorou sobre Jerusalém, quando ele viu a situação caótica de Jerusalém. Ele chorou também quando o seu melhor amigo, Lázaro, já estava morto. E aí você tem o menor verso da Bíblia. Jesus chorou. Ele também chorou que as suas lágrimas se tornarem gota de sangue. Ele chorou. E qual foi a última vez que nós choramos pela situação de um irmão ou de alguém da família? E olha, Davi chorou, ele não chorou escondido, não. Mas pastor, Davi era um guerreiro. Homem que é homem não chora. Será? Chora sim. Homem que é homem chora. Tem uma canção antiga, eu acho que os antigos devem se lembrar dela, quando diz que acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Muitas coisas acontecem nesta hora que até o mais valente dos homens chora. Diz que faz, acontece e não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Mas quando ela diz que vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Aí chora assim. Só que às vezes chora escondido. Não, o meu choro é para dentro. Eu nunca fiz choro para dentro. Você já viu isso? Não, eu chorei para dentro. Como assim para dentro? Não tem esse negócio. Que as lágrimas tem que rolar. Doideira isso. Ou então, quando a pessoa chora, você chorou? Não, foi aqui um cisco, né? Eu cocei um pouquinho. Mas não, você chorou. Eu vi que você chorou. Mas a pessoa é tão seca que até para derramar um pouquinho de lágrimas é difícil. Mas consegue. Davi chorou em público. Quem chora está dizendo que algo está errado. Neemias chorou, não Neemias aqui, mas Neemias também chorou ao saber do opróbrio de Jerusalém. Ele lamentou a situação e chorou pela cidade. Há esperança para a nossa família quando nos reanimamos em Deus. Há esperança. Diz o versículo 6 aqui do texto lido, onde diz o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo
porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Há esperança para a nossa família quando nos reanimamos em Deus. Há esperança. Eu fui pastor em Jardim Ulisses, e lá conheci um jovem em que as pessoas diziam que não havia mais esperança para ele. O jovem comia cocaína como se fosse farinha. Jovem mesmo, rapaz bonito, já tinha uma filha, e ele começou a frequentar a igreja. E o pessoal falou assim, esse rapaz aqui vai contaminar a nossa juventude. E o pessoal não queria aquele jovem na igreja. Não queria. Eu já contei aqui essa história. Mas Deus transformou a vida daquele jovem. Hoje ele é oficial da igreja. Sua família está firme na igreja. A filha casou, o genro dele, oficial da igreja. Todo mundo ligado na igreja. E se eu tivesse desistido dele? Quem estaria chorando hoje seria eu, por ter perdido aquela vida, ter perdido aquela alma. Davi não ficou magoado com a situação. Mesmo que o pessoal lançou sobre a culpa, ele assumiu aquilo. Ele não fugiu de Deus de forma alguma, mas ele correu para Deus. É assim que você temos que fazer, a gente não pode fugir dos problemas. Temos que fugir, sim, correr para os braços de Deus. E é esse Deus que faz o melhor em nossas vidas. Mas, irmãos, diante de tudo isto, de uma situação caótica, é lícito perguntar: qual é o plano de Deus que Deus tem para a sua família em meio ao caos? Ou melhor, existe algum plano? É possível fazer alguma coisa numa situação desta? A resposta é sim. E o plano de Deus nos mostra que buscar o Senhor continua sendo e sempre será a melhor saída para enfrentar as situações difíceis. Isso nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, restaurar o altar da oração que está em ruínas na vida familiar. Vejam aí o verso 8. Leiamos juntos? Então, consultou Davi ao Senhor. Davi, quando consulta ao Senhor, ele quer dizer o seguinte: eu não vou me conformar com esta situação. Eu vou buscar aquele que pode me dar uma direção. Eu vou conversar com aquele que é capaz de mostrar o que poderá acontecer, se eu terei êxito ou não. Eu não vou ficar de braços cruzados de forma alguma. E esse Deus é o Deus que ouve. E Davi pergunta: o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou perseguir? Eu vou alcançar? Pode perseguir. Você vai alcançar. Você vai obter a vitória. Veja só no verso 9, diz o seguinte: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Pode ser que na sua jornada de restauração da sua família, no alcance dos seus objetivos, pessoas que prometeram que estariam com você, fiquem para trás. Mas se isso acontecer, não se decepcione, porque você está lidando com seres humanos. E as pessoas muitas vezes fazem promessas que não podem cumprir.
vou estar com você em qualquer situação, em qualquer lugar. É só você ver de Pedro, Senhor, eu nunca vou te deixar. Os demais sim, Pedro, não, Senhor. E aconteceu. Enquanto nós estamos lidando com pessoas humanas, seres humanos, o fracasso, derrota, essas coisas podem acontecer. Davi confiou no Senhor. Quem vive pela fé, pisa no terreno dos milagres. Sim, quem vive pela fé, pisa nos terrenos dos milagres. Deus não promete ausência de luta para ninguém, mas a vitória é certa. Lutas você vai ter, mas a vitória vai vir. Davi saiu, lutou, venceu e resgatou a sua família, porque Deus tinha um plano para ele. Nossa família não foi formada, não foi criada para ficar nas mãos do inimigo. Lembre-se, os planos de Deus para a sua família envolvem situação de tudo que o inimigo, a devolução de tudo que o inimigo levou. É isso que Deus faz. Eu quero de volta o que é meu. Nos versos 17 a 20, vejo aí que diz o seguinte, o texto dou aqui esse salto. Feriu Davi desde o crepúsculo do vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes fora, que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Deus e diziam, este é o despojo de Davi. Davi pegou de volta tudo. É isso que Deus promete. Nós não podemos nos conformar com o pouco que o diabo levou. Eu quero de volta o que é meu. Nós não podemos deixar nada nas mãos do diabo. Quando Israel saiu do Egito, Moisés disse, Faraó, não vai ficar uma unha sequer neste Egito. Nós vamos levar tudo. Sua família não foi formada e salva para ser derrotada, fracassada. Ela foi chamada por Deus para ser uma família vencedora. Por mais que o inimigo lute, se levante contra a sua família precisa vencer. Você que faz parte da família de Deus, é filho e herdeiro de Deus, é a menina dos olhos de Deus, você é filho do rei, você foi formado, foi criado para vencer. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para o cativeiro, seus filhos são filhos da promessa que Deus colocou para que você possa guiar, educar até o fim da existência. Toma de volta o que é seu. Tem pais que simplesmente abandonaram os filhos. Vá buscar. Onde está o seu filho? Onde está a sua filha? O que ele faz nesse momento? O que ela faz nesse momento? Nós não podemos deixar nossos filhos nas mãos do diabo. Davi foi e resgatou tudo. Suas mulheres, seus filhos, tudo. E assim, irmãos e amigos, tem que ser também com a nossa família. Nós não podemos deixar nossa família nas mãos do inimigo. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar a vida e vida eterna. Ao fechar esse mês de maio, a nossa oração é que esse Deus faça com que reine
em nossa família e nosso lar uma perfeita harmonia. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua família, mas de uma coisa eu estou certo: Deus pode perfeitamente te ajudar. Eu estava na universidade e uma moça, ela estava em casa, e uma moça me ligou e disse: professor, eu vi o seu currículo Lattes e eu queria marcar com o senhor um tempo para poder conversar, o senhor conhecer a minha história e ver se pode fazer alguma coisa por mim. E eu marquei para na universidade, na sala para atender alunos, e ela apareceu, e eu disse: me conta a sua história. E ela disse: professor, não sei se o senhor vai acreditar, mas eu sou uma ex-presidiária. Eu falei: você foi o quê? Eu fui uma ex-presidiária. Eu falei: como é que começou esse negócio aí? Família. Meu pai foi preso, morreu na cadeia. Meus irmãos se envolveram com drogas, assaltaram, mataram, também foram presos. Eu cuidei dos meus irmãos, e aí, como não tinha como manter a família, eu também acabei entrando para vender drogas. Eu fui presa. Já cumpri a minha pena. Ela disse: mas eu quero contar para as pessoas a minha história. Terminei o meu ensino médio, voltei a estudar, terminei o meu curso superior e agora eu quero fazer o meu curso de mestrado. Eu quero contar para as pessoas a minha história, do que Deus fez na minha vida. Eu hoje sou uma pessoa diferente. Eu confesso a vocês que se ela dissesse que tinha sido ex-presidiária pelo telefone, eu acho que eu não iria conversar com ela. E era uma moça forte. E ela disse: olha, você foi a primeira pessoa que ouviu minha história. Porque sempre que eu dizia, sou ex-presidiária, as pessoas se afastavam de mim. Disse: por que você é diferente? Disse: não, eu não sou diferente. Falei: o senhor é diferente. Falei: eu não sou. O senhor é crente? Porque aqui na Mackenzie é de crente, não é? Falei: é de crente. A mantenedora aqui é uma igreja presbiteriana. E ela disse: e vocês de fato aqui ajudam as pessoas? Se tiver que ajudar, com certeza iremos ajudar. Eu disse: olha, eu gostei do senhor, o senhor é uma pessoa muito sincera. O senhor deve ser um professor muito bacana. Eu falei: não, ledo engano, não sou bacana não. Eu sou muito durão com meus alunos. Mas ela, depois foi embora aquela conversa, disposta realmente a seguir esses objetivos e não se deixar levar pelo passado sombrio que teve. Há sempre uma chance da pessoa viver uma vida melhor e uma vida diferente. Há famílias que estão quase destruídas, mas nós cremos que Deus pode restaurar. Que Deus pode levar uma bênção para essas famílias, curando, realizando algo para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino que